Você já pensou o que você pensa durante seus treinamentos? E aí, ciclista, tudo bom? Eu já tentei fazer esse trabalho, acredita? Depois de um treino, eu parei e fiquei refletindo assim, o que eu pensei ao longo do meu treino de pedal inteiro? E vocês acreditam que eu quase não lembrava o que eu havia pensado durante o treino? Mas eu penso demais durante o treino. Aliás, eu resolvo algumas coisas muito complexas até durante o treinamento. É muito louco isso, né? Mas o porquê será que a gente faz isso? Grande parte dos estudos na literatura tem demonstrado que utilizar estratégias que o façam dissociar de pensamentos relacionados às sensações que o exercício te proporciona ajudam positivamente no desempenho em exercício de endurance, quando essas condições são comparadas àquelas condições em que o indivíduo é orientado a focar nessas sensações, como por exemplo na respiração, no tórax, na frequência cardíaca, nas pernas, no caso do ciclismo. Então, quando esses indivíduos eles usam o que grande parte dos estudos chamam de pensamentos dissociados do exercício, eles acabam melhorando o desempenho, comparado com aquelas condições em que o indivíduo foca nessas sensações do exercício. Um outro ponto interessante também é que ter um self-talk em terceira pessoa parece ajudar muito. Como, por exemplo, vamos lá, Fabiano, vamos lá, você consegue, vamos lá, you can do it, go, man, go. Desculpa, gente, desculpa, acho que eu me empolguei demais, acabei lembrando da coleta que eu fiz no mestrado. Uma das variáveis dependentes que eu coletei durante o meu mestrado foi o pensamento associado ao exercício. E eu me recordo, isso me marcou bastante durante as coletas, né? Porque eu escutava depois dos ciclistas sobre os pensamentos deles. E foi muito interessante porque um indivíduo, ele, ao finalizar o teste, ele chegou até mim e ele falou assim, nossa, Fabiano, você acredita que eu estava ali, no rolo, pedalando, era dentro de uma sala, obviamente, no laboratório, e à frente dele tinha uma tomada. E na tomada estava 110 W. Isso ele contando para mim. Aí ele pedalando, aí daqui a pouco ele, peraí, mas volts não é em V? Por que tá W? E ele começou a ter essa conversa com ele mesmo. E aí, quando chegou o momento de eu perguntar para ele, o pensamento associado ao exercício dele, ele se ligou nessa conversa que ele estava tendo consigo mesmo. Então isso me marcou muito durante o mestrado. E, obviamente, é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje com vocês. Do que eu coletei no mestrado e que tem relação com o pensamento associado ao exercício. Basicamente, durante o mestrado, que é o que eu vou falar aqui hoje, eu vou me restringir só a isso, nós queríamos ver como que os ciclistas se comportariam quando estes fossem submetidos a duas condições. Uma condição no claro, ou seja, ambiente iluminado, e uma outra condição na escuridão. Ou seja, apagava-se todas as luzes, tudo, completa escuridão mesmo. Como que esses indivíduos eles se comportariam durante um contrarrelógio de 20 km? Mas a outra surpresa também seria o quê? Que em ambas as condições, esses indivíduos não teriam nenhum feedback de tempo e nem de distância. Tudo era retirado deles. Então, ou seja, além de eles estarem numa condição na escuridão, completamente escuro, eles também estavam o quê? Às cegas do ponto de vista de saber ou não qual distância eles estavam. Isso, eles tinham o quê? Que reportar a distância que eles acreditavam que estavam. A cada 2 km, eles chamavam a minha atenção para eu fazer a mensuração de algumas coisas. E aí vocês vão falar assim, nossa, como que esses caras conseguiram fazer isso?
É isso que a gente investigou, mas que eu não vou entrar aqui agora no momento. Eu vou mostrar para vocês só os dados de percepção de esforço e pensamento associado ao exercício. A gente acreditava que no escuro esses indivíduos iam o quê? Se focar mais nas sensações proporcionadas pelo exercício, ou seja, iriam aumentar mais o pensamento associado ao exercício, aumentando a percepção subjetiva de esforço, fazendo com que o desempenho no contrarrelógio fosse reduzido. Mas sabe o que aconteceu? Bora lá, vamos ver. Bem, pessoal, antes de ir para os resultados, vou fazer só uma breve apresentação aqui do artigo. No mestrado eu fui orientado pelo professor Dr. Flávio Oliveira Pires, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, e esse paper ele teve a colaboração do professor Tony Meirelles dos Santos, da Universidade Federal de Pernambuco. Partindo para os resultados, lembrando que eu só vou me atentar ao pensamento associado ao exercício e percepção subjetiva de esforço. Quem tiver o interesse de saber outros resultados, me manda uma mensagem que eu envio o artigo, tá legal? Então vamos lá, analisando primeiro os gráficos, a gente tem no eixo X a distância percebida em quilômetros, no eixo Y, aqui do gráfico à esquerda do vídeo, a gente tem o percentual de pensamento associado ao exercício. E no gráfico à direita do vídeo, percepção subjetiva de esforço. Condição privação de luz, ou seja, escuridão, são os balãozinhos aqui pretinhos, e condição controle, aqui eles tinham a iluminação da sala, os balãozinhos aqui com um branquinho no meio. O que a gente percebe aqui é o que, analisando este gráfico? Quando esses ciclistas foram submetidos à escuridão, eles reduziram de maneira significante os pensamentos associados ao exercício, ou seja, aqueles que levam às sensações que o exercício proporciona. E isso não foi nada conversado com eles. É uma estratégia que eles adotaram, tá, gente? E isso daqui fez com que eles mantivessem praticamente a mesma percepção de esforço em ambas as condições, controle e privação de luz. Que interessante, né? O que ocorre? O escuro, ele aumenta o estresse do indivíduo, em grande parte. Ele deixa o indivíduo mais ansioso. Ele faz com que esse indivíduo também perca a noção de tempo e espaço. E a gente acreditava que esse indivíduo, por estar mais ansioso, mais estressado, ele tenderia a aumentar os pensamentos associados ao exercício dele para aumentar a percepção de esforço e reduzir o desempenho. Quando na realidade foi ao contrário nos pensamentos associados ao exercício. Eles reduziram esses pensamentos e mantiveram a percepção de esforço. Agora vem a dica mais importante desse nosso encontro. Pensamentos dissociados são importantes. Podem ajudar com que você melhore o seu desempenho, reduzindo a percepção de esforço. No entanto, tomem cuidado onde vocês vão com esse pensamento. Porque eu, uma vez, dissociei tanto, mas tanto, que quando eu fui ver, eu estava ali, beijando o asfalto. Então, tomem cuidado, pessoal. Não dissociem tanto assim não, tá? Até o próximo vídeo.